Então, 1 Coríntios, capítulo 1, leremos do verso 1 até o verso 3. Vamos acompanhar a leitura na versão NAA. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Queridos, eu iniciei na terça passada a falar sobre a igreja de Deus, e queremos dar sequência, olhando a questão da igreja em vários aspectos. E nós pensamos com os irmãos na terça passada sobre a igreja de Deus no seu sentido espiritual. Ela como o corpo de Cristo, como organismo vivo. E eu disse aos irmãos que esta condição da igreja como organismo vivo, como corpo de Cristo, ela tem um endereço espiritual. Ela está em Cristo. Então, o endereço espiritual da igreja é Jesus. Ela existe na pessoa de Jesus. Ele próprio disse, referindo-se a ele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que a igreja está assentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a igreja, como organismo vivo, ela tem esse endereço Cristo Jesus e ela tem um aspecto universal. Inclusive, o texto faz menção de santos. A igreja de Coríntios é chamada de santos ou santificados em Cristo, juntamente com todos, que em todos os lugares invocam o nome do Senhor. Veja, então, que a igreja é o corpo de Cristo, mas ela tem a sua expressão terrena também. Ela tem um endereço, geográfico. Nesse caso aqui, nós temos a cidade de Corinto. Então, o texto está dizendo a igreja de Deus, corpo de Cristo, organismo vivo, que está em Corinto, lá na cidade, lá no município, lá nesta parte geográfica da terra, nesse ponto geográfico da terra chamado Corinto. Ele está destinando esta epístola, então, à igreja daquela cidade. Eles foram, portanto, os destinatários originais, os primeiros a receberem, mas é claro que o pensamento de Deus é que esta carta fosse para a igreja de um modo geral. Então, meus irmãos, a igreja no seu é Corinto, né? Nós temos o exemplo das cartas lá do Apocalipse, que Jesus ditou-as ao apóstolo João, e ela foi direcionada especificamente, ou pelo menos foram os primeiros destinatários, né? Cada uma com a sua particularidade e endereço. Então, a igreja, o anjo da igreja que está em Éfeso, na cidade de Éfeso, né, que estava em Esmirna, que estava em Tiatira, que estava em Sarda, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, enfim, elas eram direcionadas, né, a um ponto geográfico. Então, essa é a igreja local, né? E aí vai ter vários endereços. E a expressão aqui nos faz pensar não só na igreja universal, essa expressão, chamado santo com todos os que em todos os lugares.
Então dá para ver que a igreja era universal, a gente pode entender isso a partir dessa expressão, bem como o sentido local, todos os lugares. Meus irmãos, a igreja, no seu aspecto local, ela permite os crentes, os membros, interagirem socialmente. Isto mesmo. A igreja, no seu sentido local, ela permite se reunir, né, se juntar, interagir, inclusive desta forma. A igreja, no sentido local, ela exerce aspectos da sua missão como um cuidar do outro, porque eu aprendi que a igreja tem, no mínimo, uma missão tríplice, né? Uma missão em relação a Deus, em relação a si mesma e em relação ao mundo. Questão de evangelizar, em relação ao mundo. Questão de Deus, adorar, reverenciar. A questão de si mesma é a interatividade dos irmãos, onde um cuida do outro. É a reunião, é o culto, e a gente quer, na sequência, trabalhar esse aspecto organizacional da igreja, aspecto de hierarquia e assim por diante. Mas é ali, no aspecto local da igreja, que acontece a interatividade dos irmãos. É onde pode ser expressada a fé de uma forma pública, inclusive pelo batismo. Porque o batismo é o testemunho da fé em Cristo, testemunho público. O batismo, na verdade, ele é consequência da fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz: quem crer e for batizado, o crer vem antes do batismo. Então, através do batismo, a pessoa publicamente está testemunhando que ela crê na pessoa bendita do Senhor Jesus. O crer já existe. Essa relação com Cristo já existe. A conexão com os céus, a partir da conversão, a partir do crer, ela passa a existir. A pessoa ela é ligada à dimensão espiritual. Mas ela, naturalmente, assim, na condição de quem crer, ela deseja o cumprimento da ordem de Jesus, que é o batismo. A partir do batismo, aquela convivência cristã, aquela interatividade com os irmãos, enfim, a expressão da fé. Também na comunidade. Porque a fé, irmãos, embora ela seja algo invisível, que funciona e acontece lá no nosso interior, na região espiritual, lembrando que nós somos corpo, alma e espírito. E cada partícula do nosso ser tem uma razão de ser. Alguma coisa funciona ali. E eu aprendi que a questão da fé, ela acontece lá na região do espírito, no nosso ser interior. Então, ela em si é invisível. A gente não consegue enxergar a fé da pessoa lá na sua dimensão espiritual, lá onde ela está alojada. Porque é o nosso aspecto invisível. Agora, ela se manifesta e deve se manifestar. A fé cristã, ela deve aparecer. As pessoas devem perceber que lá dentro desta pessoa existe fé. Existe a fé. Porque quando nós falamos em a pessoa ter fé, não é simplesmente a capacidade de crer. O ser humano ele já nasce, já traz de natureza a capacidade de acreditar em coisas invisíveis, acreditar na realidade do mundo espiritual. Basta estar as religiões politeístas. Certas
certos países, né, populações, cuja fé é bastante estranha, bastante absurda, mas é uma crença que eles têm. Só que é uma capacidade de crer separado da Bíblia Sagrada, desprovido da luz da palavra de Deus. Então, desvia-se o alvo da crença, desvia-se o alvo no exercício da capacidade de acreditar no invisível. E a gente sabe que a palavra pecado, né, de acordo com o original, armatio, enfim, significa errar o alvo. Então, há um desvio desta crença. Quando nós falamos que o cristão, a igreja, ela expressa, ela torna público a sua fé, é a fé bíblica, a fé salvadora, a fé que realmente lhe conecta com os céus, lhe conecta com Deus. A fé que linka-nos com Deus. É a fé que nos faz estar em Cristo, que nos faz estar assentado nas regiões. É a fé que nos leva a esse ponto, a esse endereço espiritual, Cristo Jesus. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esta fé que nos faz invocar o nome do Senhor, conforme o texto bíblico está dizendo. Mas como nós demonstramos a nossa fé no aspecto social, tornando ela pública, perceptível pelas outras pessoas, é através das nossas obras. E Tiago foi muito enfático lá no capítulo 2, e o verso 14 até o verso 20, nós vamos estar acompanhando esta leitura. Ele foi bastante enfático ao mostrar que esta fé que nos une a Jesus, que nos torna a igreja, corpo de Cristo, organismo vivo, ela é notável. Se ela existe, ela deverá ser percebida, deverá ser notada. Olha só o que Tiago escreveu ali, então, na carta de origem dele, né, capítulo 2, do verso 14 ao verso 20. Vejamos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que esta fé pode salvá-lo? Parece um contraditório, né? Se alguém diz que tem fé e não tem obra, essa fé pode salvá-lo? Tá, mas é fé ou não é fé? Nós vamos ver que Tiago está trabalhando a ideia de que esta fé é uma fé teórica. Esta fé, ela não existe, ela é somente uma expressão verbal, é somente uma confissão, é dizer que tem. Aí ele diz assim, se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessidade do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer, de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Prosseguindo, assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Alguém dirá, bom, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as suas obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Olha que proposta, que desafio. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras. Você não vai conseguir. Agora ele disse, eu vou mostrar a minha fé. Como? Através das obras. Você crê que Deus é um Deus só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Irmãos, enfim, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Enfim, ele segue ali perguntando, indagando, levando as pessoas a refletir, a pensar. Mas
A ideia geral, irmãos, é que ele está mostrando que é impossível alguém ter a fé genuína, a fé verdadeira, e não demonstrá-la através de atitude, de comportamento, através de obras. Como eu vinha falando, esta fé que une-nos a Deus, ela é notada, é percebida. Claro, irmãos, que ele fala, crer que Deus existe, até os demônios creem. Eles sabem, eles acreditam, é inegável, mas ele está mostrando que isto não é o suficiente. Não é esta fé que nos liga a Deus. Então, o que nós podemos aprender com isso? Nem todas as boas obras, uma vez que a fé em Cristo Jesus é demonstrado por boas obras, a gente aprende que nem todas as boas obras, as boas ações, nem todo o bem que se faz é fruto de uma fé verdadeira. Nem todas as pessoas que praticam boas obras vivem realmente unidos com Jesus. É possível a pessoa fazer o bem, ela tem essa capacidade, sem viver a fé genuína. Isso é verdade, é uma afirmação bíblica. Porém, é impossível alguém com uma fé genuína, com uma fé bíblica, ocultá-la, ou seja, não demonstrá-la através das obras. Repito, é possível que alguém faça boas obras sem ter a verdadeira fé que une a pessoa a Deus, é possível. Agora, é impossível uma pessoa com a fé verdadeira, viva, ativa, não demonstrar ela através das obras. E Tiago fez aquele desafio: tu tem fé? Então me mostra ela. Abre o coração aí, vamos fazer um mergulho no teu ser interior para que eu enxergue ela. Não é possível. Agora, eu te mostro a minha fé, disse Tiago, através das minhas obras. Então, na igreja local, a pessoa, ela consegue tornar público, expressar esta fé que lhe une a Deus, ela consegue expressar de uma forma pública, ela consegue tornar isso conhecido. Também, meus irmãos, esta fé, então, ela implica em nós nos alegrarmos com os que se alegram, conforme Romanos capítulo 12, o verso 15, e chorar com aqueles que choram. Nós temos ali uma ordenança bíblica. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Irmãos, todos nós sabemos que a vida nos proporciona várias alegrias. A vida é boa. Eu vi uma frase uma vez num comércio que dizia: a vida é boa, basta saber viver. A vida tem um lado bom. Ela é uma rosa. Só que é claro que não há rosa sem espinhos. Então, se a gente prestar atenção no que acontece de bom, o que causa alegria, ele tem um percentual muito maior, é incomparável com aquele percentual que causa tristeza. As circunstâncias da vida, elas são mais boas do que ruins, são mais positivas do que negativas. E devemos, sim, festejar estas alegrias que a vida nos proporciona, que, aliás, a vida cristã, pensando então em uma vida, em ser igreja de Cristo Jesus, Deus nos proporciona muitas alegrias e estas devem ser festejadas. E a Bíblia está dizendo, portanto, alegrem-se com os que se alegram. Aliás, teria sentido você alegrar-se com bênçãos, com conquistas, sozinho? Nós temos esta necessidade social de compartilhar alegria. É comum que a gente festeje aquilo que considere
positivo, que considera a bênção de Deus, seja um aniversário, enfim, uma formatura, seja o que for. Aquilo tem valor, tem sentido se a gente consegue compartilhar. Então, Deus nos proporciona isso. Mas é importante, irmão, sentirmos juntos, sim, mas não só as alegrias. É necessário nós sentirmos também a tristeza do outro, pois ambos os sentimentos são legítimos. Deus nos proporciona muitas alegrias, mas Deus também nos permite momento de tristeza, momentos de choro. Por isso o texto está dizendo: alegrem-se com os que se alegram e chorem com aqueles que choram. Então, na igreja local, a gente expressa esta fé que nos torna participante do corpo de Cristo e nós expressamos ela através das nossas obras. Inclusive, chorar com aqueles que estão chorando. Abraçar aquele que precisa de um abraço. Ceder o ombro amigo àquele que está cansado e precisa reclinar-se sobre alguém, ser ajudado por alguém. É importante ser sensível ao momento do outro. Aliás, é necessário. E estas coisas vão acontecer como sermos igreja, resultados de estarmos unidos com Cristo. O próprio Jesus, ele era bastante sensível ao momento do outro. Momentos de alegria, sim. Lembra quando os discípulos voltaram, quando lhes foi proporcionado a grande alegria de expulsarem demônios, de serem bem-sucedidos na missão que Jesus havia colocado sobre eles. Os 70 saíram de 2 em 2, daí eles voltaram, prestação de conta, né? E aí disseram: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeitaram a nós. E a Bíblia diz que Jesus alegrou-se no Espírito. Então ele ficou muito feliz. Alguém entende que Jesus não era uma pessoa de rir, porque a Bíblia não registra Jesus rindo em nenhum momento. Então, porque a Bíblia não registra, entende-se que era uma pessoa muito séria, ou a seriedade dele era expressada também através disso. Mas, irmãos, para a gente saber se Jesus ria ou não, é só entender ele também como ser humano. Se nós aceitamos ele como ser humano, é natural que Jesus em algum momento risse, né? Brincasse. A Bíblia diz que a Bíblia nos afirma a sua humanidade, Jesus, plena. Ele foi 100% humano. Então é natural que em algum momento Jesus sorria. Esse pode ser um momento. Quando eles voltaram dando testemunho, a Bíblia diz, e alegrou-se Jesus no Espírito. Sabe, Jesus deu uma risada naquele momento, coisa linda, expressão facial de alegria, de contentamento, de gozo. Né? Então, ele era uma pessoa sensível em relação ao sentimento do outro. Já nós temos o fato de Jesus chorar. Quando ele foi até as regiões lá de Marta e Maria, por ocasião da morte do Lázaro, Marta o encontrou primeiro, fez o seu lamento, aí depois vem Maria, se prostra aos seus pés e começa chorando dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo ela chorando, os judeus que com ela estavam também chorando, a Bíblia diz que Jesus chorou. Então, ele era sensível ao sentimento do outro. E isto, para mim, é bastante curioso, irmãos. Porque Jesus não foi somente para chorar com eles. Jesus foi para transformar o pranto em alegria, transformar a tristeza e a dor da perda em sorriso pela ressurreição. Porque ele já havia antecipado isso aos seus discípulos, quando eles disseram,
Ao receberem a notícia, Jesus disse que Lázaro dormia e ele haveria de ir despertá-lo do sono. E ao chegar, ele disse para Marta: teu irmão há de ressuscitar. Jesus veio até aquela família para ressuscitar Lázaro. E mesmo sabendo da ressurreição de Lázaro que ele faria, mesmo assim, Jesus foi sensível ao choro dos seus amigos e chorou também. Será que você choraria sabendo que ressuscitaria Lázaro? Talvez a gente não choraria. Abraçava, não, calma, tudo vai dar certo. Lázaro vai ressuscitar. Quem sabe alguns mais ousados, né? Quem sabe até faria uma brincadeira com eles ali. Alguém mais imprudente, mais imaturo. Quem sabe até uma brincadeira ia fazer, porque ele sabia que ia ressuscitar. Mas não. Jesus se envolveu emocionalmente com aquelas pessoas. Tamanha era a sua sensibilidade. Chorar com os que junto, ser sensível ao momento do outro e desviar o olhar de si mesmo. Se Jesus fosse ficar focado somente em si, jamais ele sentiria aquele sentimento. Porque ele estava ali com o poder, com a capacidade da ressurreição. Mas ele desfocou-se de si, prestou atenção no outro e envolveu-se emocionalmente com ele. Irmãos, a gente consegue, enquanto igreja, expressar a fé desta forma também. Amém? Glória a Deus. E é importante que esta fé que nós professamos em Deus não esfrie, não diminui, não se apague. É importante que ela seja ativada, avivada. É importante que ela cresça também. Porque a Bíblia fala em homens de pequena fé. A Bíblia fala isso, né? Jesus mesmo chegou a chamar a atenção de pessoas. Tua fé é pequena. Teve situações que Jesus expressou admiração. Nossa, quão grande é a fé dessa mulher. Então, dependendo da força da nossa fé, do tamanho, de como ela está, dependendo da dinâmica da nossa fé, vai ser o modo como nós vamos expressá-la. E desta forma nós vamos nos caracterizando, nós temos uma personalidade. A atitude da igreja é uma atitude personalizada. Se percebe que ali tem fé, que realmente ele é de Deus, ela é de Deus, que realmente ele e ela estão em Cristo Jesus. Realmente eles têm um endereço espiritual. Amém? Concluindo, meus irmãos, em relação a sentir com os outros, nós estamos vivendo um momento de sentir com o outro, de chorar com os que choram. Estamos vivendo um momento de ações solidárias. E eu quero aqui agradecer a Deus pela Igreja do Jari. E quando eu falo a Igreja do Jari, estou pensando em toda a nossa jurisdição, Toropi, Quevedo, enfim, o nosso interior, todo o nosso campo, a forma solidária. Esta solidariedade, ela é uma demonstração de fé. É sentir a dor do outro. E com essas convocações, nós fizemos reunião com o encarregado, fizemos reuniões, essa semana tivemos reunião com o presidente da convenção e tal. E eu estava lembrando da igreja de Atos dos Apóstolos. Estava lembrando do apóstolo Paulo. Em algum momento eu me senti como ele, quase. Em alguns aspectos. Vamos ver Atos capítulo 11, verso 27 até o 30. Veja só como vivia a igreja primitiva, como ela expressava a sua fé. Olha só. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo,
lá em Antioquia, um profeta chamado Ágabo dava a entender pelo Espírito, Deus avisa as coisas, né? Deus disse em relação a Abraão, vou ocultar alguma coisa do meu amigo? Então, o nosso pai na fé, Deus fazia aviso prévio de alguma coisa, Sodoma e Gomorra, por exemplo, e tal. Então, esse profeta chamado Ágabo dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, todo o globo terrestre sofreria uma grande fome. Essa fome veio, aí Lucas já está contando a história então, né? Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. E aí, igreja, corpo de Cristo, organismo vivo, que tem uma realidade espiritual, mas tem também o aspecto social, tem o sentido local, tem uma expressão na terra. O que ela fez? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. A fome assolou o mundo, porém, sempre teve alguém poupado em condições de auxiliar os outros. Nós estamos vivendo uma catástrofe estadual. O estado do Rio Grande do Sul está afetado. Os gaúchos estão sofrendo. Mas enquanto tem milhares de pessoas em uma situação extrema de carência em vários aspectos, tem milhares de pessoas que podem fazer o que a igreja fez. Podem ajudar, podem ofertar, enfim, pode orar, diferente deles, porque eles estão vivendo num estado de choque, sentindo diretamente. Então a oração deles possivelmente não seja a nossa. Eles devem estar dizendo, dá-me força, dá-me condições, não sei como será, Senhor, para que ele consiga vencer. E isso, irmãos, é fazer o que é melhor. A igreja fez o que era melhor, porque a Bíblia diz, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Mais feliz é quem dá do que quem recebe. Esses que estão recebendo e vão receber ainda, imagina a alegria, como vai impactar positivamente a solidariedade de todos que estão envolvidos. Mas eles estão recebendo uma situação de sofrimento, de dor, de pânico. Mas vão ficar felizes. Mais feliz então é quem está bem e pode amenizar a dor, amenizar o sofrimento do outro. Então, melhor coisa é dar do que receber. A gente está fazendo o que ainda é melhor. Por que não fazer, não é verdade? Vamos ainda no capítulo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, do verso 1 a 10. Aqui está dizendo que os irmãos resolveram lá mandar uma ajuda para os irmãos lá da Judéia que estavam passando devido à fome que aconteceu. Prosseguindo então ali, 1 Coríntios capítulo 16, do verso 1 ao 4. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. É nesse sentido que eu me senti o apóstolo Paulo, né, reunido ali, o pastor Daniel participou. Irmãos, vamos levantar uma oferta lá, ver o que vocês podem, incentivar os irmãos, nós dialogando, conversando, quem puder contribuir e tal. Enfim, o Estado está vivendo isso, né? Outros estados estão mobilizados também, outros pastores, até outras denominações estão mobilizados, dando essa atenção. Veja só, o apóstolo Paulo está dizendo, quanto à coleta que se faz para os santos, façam vocês também. Ele já havia pedido a outras igrejas por onde ele tinha contato. Prosseguindo, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Deus não quer que a gente faça além da nossa realidade. Ananias e Safira não precisavam ter vendido as propriedades deles. Deus não estava exigindo deles. Eles fizeram aquilo, mas não com um sentimento puro.
A fé deles não era real. Eles quiseram fazer para chamar a atenção, porque fizeram, tiraram parte e chegaram lá como que estavam trazendo o todo. Aí o apóstolo perguntou: vocês venderam por tanto? Sim, por tanto, e trouxemos tudo aqui. Está mentindo. E está mentindo para Deus, porque o reino é espiritual. Nós vivemos esse aspecto social, nós temos um endereço geográfico, mas nós também temos um endereço espiritual, Ananias. E foi severa a justiça de Deus sobre ele. Caiu morto. Então Deus não quer que a gente faça além da nossa prosperidade. Mas todos têm algum nível, alguma proporção de prosperidade, de acordo com ela. Se é 1 quilo de arroz, é 1 quilo de arroz. Ser fiel de acordo com a sua prosperidade. E vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu chegar. O Paulo organizado, né? Eu chego aí, daí juntar as coisas ainda, aquele correrio organizado, depois eu estou passando de viagem. Deixem tudo prontinho aí, para que quando eu chego não precise a gente fazer esse trabalho. E quando eu estiver chegado, eu enviarei com cartas, organização, trabalho sério, seguro, transparência, vamos fazer cartas, e enviarei aqueles que vocês aprovarem para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Então, ele não chegou lá, pegou tudo e foi, basta, será que Paulo levou, não levou? Não, tem pessoas que vocês escolheram, trabalho com seriedade. Prudência do apóstolo Paulo, né? Bem, o último texto a lermos, Romanos capítulo 15 e o verso 25. Olha só, ele está escrevendo, irmãos, aos romanos, e a intenção de Paulo era chegar à Ásia. E era chegar à Ásia, né, Roma. E ele, naquela carta, né, se expressando aos irmãos, ele mostra o seu roteiro. A vontade dele era chegar em Roma, de lá ser ajudado para prosseguir a Ásia, então, né? Ele mostra esse desejo dele na carta. Então, ele fala sobre as intenções, sobre o roteiro que ele faria. E ele diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. E a gente sabe de como Paulo servia os santos espiritualmente. Enfim, a gente sabe o quanto ele contribuiu. A serviço dos santos, porque a Macedônia e a Caia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. A Bíblia diz que os pobres sempre existirão. Por isso que a teologia da prosperidade, ela se complica extremamente com esse texto aí. A igreja de Jerusalém não era para ter pobre lá, o berço da igreja, lá, a nascente da igreja. De certa forma, né, geograficamente, a fonte da igreja. A igreja dos apóstolos, a igreja do Pentecoste. E essa época ainda era a era apostólica, o estágio mais vibrante, talvez, da igreja, de maior atração, tão desejado por aqueles que vivem milênios depois. Mas havia pobres lá. E Paulo está, então, dizendo: eu vou para Jerusalém a serviço dos santos, só que agora não é pregação, não é ensino, não é exortação, não é milagres. Eu estou levando ajuda para aqueles irmãos, uma coleta eu vou ajudar os pobres dentre os santos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, a igreja, no seu aspecto local, é onde ela torna público, onde ela expressa a sua fé. E ela faz isso através de sentir a dor do outro, chorar com o que chora, ajudar, ser solidário. É uma forma de nós expressarmos a nossa fé. Lembra daquele ditado: não há ninguém tão bem, tão rico que não possa precisar de nada, e não há ninguém tão pobre que não possa doar nada. E eu creio que Deus sempre vai nos abençoar, até porque a fé nele
ela nos estimula a isso e Deus quer isso de nós, então Ele vai nos dar condições de sempre fazermos isso. E quando nós fizemos por fé, que resulta então no amor para com o próximo, a gente faz sem interesse pessoal. A gente faz sem interesse pessoal. Ah, eu vou dar uma oferta lá porque eu vou ganhar em dobro. Se fizer com este sentimento, não estamos agindo como igreja. Estou fazendo porque Deus me deu condições de fazer. Por menor que seja, mas Deus me deu condições, de acordo com a minha prosperidade, estou fazendo. Eu sei que eu estou chorando com o outro, eu estou amenizando a dor do outro. O que eu quero com esta ação é isso. Isso honra e glorifica a Deus, e é nesse aspecto que se torna uma semente. A lei da semeadura. Glória seja dada ao nome do Senhor.